Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje, De Olho no Esporte. Apresentação Celso Romanquivi. Olá, você que acompanha as redes sociais do Jornal Preto no Branco, nós estamos chegando em nome do Grupo Pra Frente Brasil com mais um podcast de Olho no Esporte. Nesse fim de ano, o assunto agora é voleibol masculino e feminino, a Associação de Vôlei de Cascavel, que representa Cascavel aí nas competições oficiais, né, do estado e da região, mas também faz um belo trabalho com projetos aqui para você que está iniciando na modalidade. E hoje nós temos a presença da Fran, né, ela que é uma das coordenadoras do projeto, não é, Fran? Da Associação de Vôlei de Cascavel, e da Isabela, que foi convocada para a Seleção Paranaense de Voleibol no Sub-18. Isso, Isabela? Conta pra gente dessa convocação aí, Fran, tudo bem com você? Tudo bem, Celso, tudo bem a todos. Então, para nós, né, uma satisfação receber tanta notícia, né, da convocação da Isa, como a convocação dos outros meninos também, né, porque é resultado, né, do nosso trabalho enquanto professores, do trabalho deles enquanto atletas, né, de toda a associação, né, de todo o envolvimento que a gente teve e das conquistas, né, que a gente conseguiu aí ao longo do ano, com essa premiação que seria esse reconhecimento. A convocação é o reconhecimento do trabalho. Pelo trabalho que foi feito durante o ano, né? Isso. E você, Isabela, como que recebeu essa convocação? É a primeira convocação tua? É a primeira? Isso. Legal. E como que foi? Como que você recebeu? Você foi convocada para a seleção? Eu estava na aula, a gente estava na aula e daí a gente recebeu que ia sair a convocação de manhã. E eu assisti com a minha amiga, a Ana, que também joga. E daí a gente recebeu, e daí apareceu o nome no YouTube, no canal, né? E fiquei muito feliz pela convocação. Você faz o turno da manhã e treina à tarde? Como que é o teu dia a dia de treinamentos? Eu estudo de manhã e de tarde eu treino. Às vezes, de noite, antes eu treinava no adulto também. E eu faço o curso de inglês terça-feira também. Então tem um dia bastante movimentado. Bem corrido. Me diga uma coisa, você tem 16 anos, isso? Isso. Foi convocado para... A seleção Sub-18. Sub-18. Como que é aí? Tem 2 degraus praticamente, não é, Fran? Então, e ter 16 anos e convocada para o 18. Quer dizer, que se destacou, né? Sim, sim. Esse é o prêmio pelo destaque. Que as modalidades, elas acabam se organizando um pouquinho diferente com essas categorias, né? Então, para nós no voleibol, sub-18 significa ter menos de 18, que seria até 17, né? E como a convocação ela aconteceu agora final do ano, os atletas eles irão se apresentar início do ano que vem. Então, quer dizer que, por exemplo, a Isabela, ela será, né, no ano que vem já sub-18. Isso, ela já vai pertencer a essa categoria. Ah, legal. E o que você espera dessa participação na seleção? Então, a primeira fase é só um treinamento, mas eu tô treinando bastante pesado para conseguir, incomodar ali. Gerar dúvida nos técnicos, né? Isso. Mostrar serviço. Isso. Qual que é a posição que você joga? Ponteira. Ponteira. E é nisso que você tem que focar, no treinamento como ponteira, mas hoje em dia, na verdade, tem que ser um pouquinho meio coringa, né? Tem que ser um pouquinho de tudo, porque senão não ajuda o time. E já tem uma data de apresentação, início de treinamentos, como que é? O primeiro treino vai ser no dia 25, o dia 24 a gente se apresenta em Maringá. 24 de janeiro. Ah, de janeiro. Dia 24 a gente se apresenta e dia 25 já começa os treinos. Tem alguma competição para esses dias ou é só treinamento mesmo, Fran? O feminino já finalizou o calendário de competição, o masculino, né, nós estamos ainda em competição, né, vamos finalizar agora o Paranaense Sub-19, né, e daí em janeiro normalmente é um período ali de transição, né, então eles ficam uns dias descansando, mas a gente vai retornar antes, né, até por conta, né, dessas convocações, tanto com o feminino quanto com o masculino, porque eles passam por um período de teste, né, nessa seleção aí, né, se destacando, chamando a atenção ali da comissão técnica, eles retornam para uma outra etapa, né, de finalização. Então é um pouquinho difícil, assim, a convocação já é muito importante, mas a consolidação lá também é mais um degrau. Lá o treinamento não que seja mais
forçado, mas é um treinamento mais direcionado, né? Quer dizer, que eles vão dentro daquela capacidade que ela tem, focam nesse sentido, é mais ou menos isso? Sim, muda a característica porque, né, vamos supor aqui que nem a Isabela, né, ela está acostumada, né, sempre com os mesmos técnicos, né, com a equipe, então ela tem todo um processo ali do ano, chega lá, ela, né, vai estar com técnicos diferentes que ela conhece de vista, mas, né, que não tem um contato de treinamento, né, vai estar concorrendo a vagas, né, com outras meninas, né, tão boas quanto ela. Então, né, é um processo de adaptação. Quem se adapta melhor, né, infelizmente é um processo curto, né, quem se adapta melhor naquele processo acaba se destacando e, de repente, sendo a escolha da comissão. Quantos anos você treina o vôlei, Isabela? Faz uns 6 anos já. Você começou no colégio? Eu comecei... No colégio ou foi direto para a escolinha? Como que foi essa história tua no voleibol? Eu comecei no Tuiuti, que é um clube, eu comecei com a Alana, treinando lá. E aí depois acabou os treinos e daí eu vim pra associação direto já. Quantos anos que tá na associação? 3 anos. 3 anos. Então já pegou bem aí as manhas dos professores, dos técnicos, muita exigência? Bastante. E esse ano para você, como que foram as competições? Foram muito boas. A gente teve no Sub-17, que é a minha categoria, a gente teve um desempenho muito bom. Não foi o desempenho que a gente esperava, óbvio que a gente sempre quer o melhor, né, o primeiro lugar, mas a gente ficou em terceiro. Então, já está ótimo, ganhando, e eu ganhei também de melhor ponteira da competição. E no 19, a gente é um campeonato mais difícil, são equipes mais experientes, maiores, com mais patrocínios e mais tempo de treino. Então, a gente acabou ficando em um dos últimos, mas a gente aprendeu muito esse ano. E todo jogador, todas as jogadoras têm alguém para se espelhar. No voleibol, quem que você tem como tua ídola? Eu gosto muito da Fernanda Garay, pelo jeito que ela joga em quadra e também pela garra dela. E uma também que me inspira muito é a Verônica, que jogava pra gente no Cascavel, no adulto. A Verônica e a Letícia, elas me inspiram bastante também. Legal, agora esse tempinho aí, já terminaram os treinamentos esse ano? Já encerrou? Mas não pode parar, né? Principalmente porque vem aí um treino de seleção paranaense. Como que você faz aí nesses dias que não tem treino? Como treina sozinha, treina com as amigas, como que é? Porque você também tem que manter o teu físico em dia, né? Eu treino na academia, lá no Tuiuti, e às vezes a gente marca de bater uma bola na areia, sabe? Pra manter o ritmo ainda. Pra não perder o jeitinho. Isso, E a expectativa para janeiro, então, é legal, chegar lá e ganhar a vaga. Muito ansiosa. Legal, Isabela. A gente vai dar um intervalinho. Vamos ver como foi aí o jogo do Stein Cascavel, que decidiu no sábado o Campeonato Paranaense de Futsal Feminino. E a gente já volta falando com a Franda aí sobre o ano de 2023 no vôlei cascavelense e também sobre o ano que vem, o que vem por aí. A gente já volta.
acho incrível como a cada ano eu consigo evoluir e eu tenho certeza que isso é tanto pelas minhas colegas de equipe, que também cada vez aumenta mais o nível e eu tenho que me cobrar para também melhorar, para a gente estar sempre evoluindo o nosso trabalho diário. E é até engraçado que quando eu acho, não, agora cheguei no meu limite, daí eu me reinvento, começo até a fazer gols, mas não tenho o que falar desse ano, foi um ano espetacular, não só pelas vitórias, mas eu acho que por tudo que a gente viveu nesses dias, nesses meses, nessas semanas, e agradecer ao Stein por me dar o privilégio de vestir essa camisa, por todo o suporte que ele nos oferece e, claro, a essa torcida maravilhosa que cada vez vem aumentando mais a quantidade de pessoas na Neva, e eu tenho certeza que o ano que vem a gente vai trabalhar muito mais e esse ginásio vai estar cada vez mais cheio. Acho que nem no melhor dos sonhos a gente imaginava viver tanta coisa linda como a gente viveu esse ano, né? Acho que a gente fez um ano passado mágico também, né? E a gente achou que tinha batido no teto e a gente conseguiu fazer um ano melhor, é incrível. Quando eu paro para pensar. E nessa semana eu pensei muito sobre isso, mas sobre tudo que fez valer a pena. 2 anos, estrada todo final de semana, Cascavel, Chapecó, longe da família, abrindo mão de tanta coisa que eu sei que não vai voltar mais, mas hoje poder estar vivendo tudo isso com a minha família aqui do lado, é um sentimento de que a crença valeu a pena e hoje a gente tem uma recompensa. Eu acreditei lá no início nesse projeto que o Cassiano me apresentou, que eu sei que você fez parte, que a Vanessa fez parte, sem imaginar o que eu ia encontrar, mas algo me dizia que era para eu acreditar. E hoje é uma recompensa incrível poder estar ao lado da minha família, trabalhando com as pessoas que eu trabalho, com você, com o Felipe, com o Vini, com a Lívia, com a estrutura que o Stein nos oferece e com esse grupo fantástico. Então, hoje eu me sinto um privilegiado e totalmente recompensado por poder fazer o que eu amo ao lado de tantas pessoas fantásticas como eu tenho o privilégio de ter ao meu lado. Então, é um sentimento que tudo valeu a pena e eu sou muito grato por tudo isso que a gente está vivendo aqui. Muito bem, voltamos ainda falando sobre o voleibol neste podcast desta segunda-feira, de olho no esporte, e agora o papo é com a Fran, que vai falar pra gente sobre o vôlei. Num balanço assim, como foi o nosso voleibol, tanto masculino como feminino em 2023? Um balanço, pode-se dizer, positivo, Fran? Sim, positivo, né? Nós participamos de várias categorias, né, no Paranaense, tanto no feminino quanto no masculino, algumas com títulos, outras não, né? Mas isso é processo normal aí das categorias, né, de base. Nos Jogos da Juventude, né, em outras competições que são tidas aí como principais, né, dentro da categoria nós fomos muito bem, né, e nos abertos também. Então a gente acaba tendo resultados às vezes diferentes entre o feminino e o masculino, às vezes no adulto, né, uma categoria um naipe vai melhor, depois no juvenil outro naipe, né, vai melhor, mas são características diferentes de acordo com o nível técnico também dos adversários. Mas no balanço geral, ambas, né, tiveram destaque aí a cenário estadual. Quais as categorias que disputaram campeonatos este ano? Então, sub-14, sub-17? No feminino, eles participaram, acho que praticamente de todas. Acho que só o sub-15, não lembro se participaram também, mas sub-13, 14, 15, 16, 17, 19 e adulto. Legal, legal, e porque daí você preenche um ciclo de categorias, né? Quer dizer, todos porque a gente vem percebendo ao longo dos anos, assim, que as equipes, né, que vêm ganhando, assim, ou se destacando no sub-19, elas começam a participação dos atletas muito cedo, né? Então, anos atrás, 3, 4 anos atrás, nós jogávamos só a categoria sub-17 e a sub-19. Mas aí a gente foi percebendo que os nossos atletas chegavam no sub-17, né, inexperientes, perto dos outros adversários, né? Com potencial
potencial bom, mas tem aquela base, aquele costume de competição, né? Aí a gente iniciou, independente, né, dos resultados, nossa proposta, né, com os pais, aí, né, com os atletas, é que a gente inicie desde a primeira categoria, que é a sub-13, né, e independente, como eu tinha comentado, dos resultados, que a gente vá criando essa vivência para eles. E o legal é que você mesmo falou, né, no sub-13, você acaba aproveitando esse menino ou menina com o passar dos anos na categoria adulta e já com toda aquela experiência, porque passou por todas as competições e já competiu de todas as maneiras. Sim, nós tivemos, né, o sub-13, a etapa aqui em Toledo, então no masculino nós ficamos com a 3ª colocação, né, e na equipe aqui em Cascavel nós ficamos em 2º, vice-campeão no masculino, e em 4º, 5º lugar, não me recordo certinho, no feminino. Então, nós, né, começamos a escrever uma nova história com esses meninos e essas meninas que estão iniciando. E as promoções, quer dizer, e os eventos para esse fim de ano e fim de semana? Então, agora a gente passou, né, por um grande evento, né, que foi a Copa Mini Vôlei, né, envolvendo aí de 400 a 500 pessoas, 300 atletas, 187 jogos, né, numa categoria de iniciação, que é 3x3, numa quadra, eles jogam com uma quadra menor, uma rede menor, menos pessoas, é uma proposta, né, diferenciada para a iniciação ao voleibol. E na sequência agora, sexta e sábado, nós temos a nossa seletiva do voleibol, né? Tanto do feminino quanto do masculino. Então, o masculino vai acontecer no Ciro Nardi, o feminino vai acontecer no Colégio Auxiliadora. Vai ser no mesmo dia? No mesmo dia, com horários parecidos, mas em locais diferentes. Por quê? Né? Ano passado a gente teve uma resposta positiva, assim, muito grande, mas também que dificultou um pouco o nosso lado técnico, enquanto, né, técnico e professor, que a gente teve uma procura muito grande. Né? Então, quando a gente abriu, né, ali a seletiva, a gente teve uma procura assim, de pessoas, se eu não me engano, a gente avaliou ali quase 400 atletas. Então, assim, muita gente no mesmo local, no mesmo horário. A gente até depois marcou uma outra data. Então, dessa vez, a gente tentou fazer já de uma forma diferente para tentar melhorar também a forma de avaliar. Legal, vamos lá então falar sobre a seletiva pro masculino. Vai ser que dia? Sexta-feira, né, no dia 15. Para pessoal de Cascavel, é isso? Isso, a gente se organizou um pouquinho diferente também. Então, assim, tem no nosso Instagram ali, né, os horários, vai ser no período da tarde. Então, meninos, né, interessados a participar das nossas equipes, que sejam a partir do ano nascidos a partir do ano 2011, né, 2010, 2009, 2008, então tem o horário ali certinho. Ele não precisa fazer uma inscrição prévia, ele chega lá no Ciro Nardi com o seu documento, né, com roupa adequada e de acordo, né, com a data de nascimento, ele vai ser avaliado. Né? E no sábado nós marcamos, né, somente para atletas de fora. Né? Então nós temos até alguns atletas aqui da nossa região, cidades vizinhas, que acabam também muitas vezes incorporando a nossa equipe aqui também. E o feminino, né, também, ele se organizou parecido, né, com essa dimensão. Única coisa que eles colocaram preferencialmente. Então, se um atleta, né, por exemplo, de fora quiser vir sexta-feira, sem problema. Um atleta que for de Cascavel quiser participar no sábado, isso também sem feminino. problema. Pro feminino. No Colégio Auxiliadora, também, na sexta-feira, à tarde e no sábado de manhã. Legal, você falou que no ano passado foram cerca de 400 atletas. É muito atleta para avaliar, né? Você acaba sendo uma pré-avaliação e depois chamado novamente. Isso. Passa pela pré-seleção? Como que é feito isso? Ano passado, né, nós nos organizamos numa pré-seleção, né, como veio muita gente, então a gente fez os pré-selecionados e depois em janeiro a gente fez mais uma bateria de teste. Né, como a gente não tem, né, não sabe qual é o nível técnico que a gente vai receber, como que vai ser, né, esse ano, a gente já deixou também, né, esse plano B, caso haja necessidade de repetir treinamentos em janeiro. Né, mas o interessante é sempre colocar, né, que todos, né, podem participar. Nós já sempre estamos em contato também com os técnicos, né, dos clubes, das escolas, escolinhas, né, quando um aluno se destaca, ele também né, orientado a fazer esse teste, né, mas a gente também sempre deixa claro que, assim, reprovar, não passar no teste seletivo não é o fim, né, da continuidade. Então, a gente já teve atletas,
né, que não passaram na seletiva, naquela data. Mesmo porque o tempo é muita gente para você fazer uma avaliação mais profunda. E às vezes, naquele início do ano, às vezes o atleta fica nervoso, às vezes ele também ainda não está no início do ano pronto. Aí no decorrer do ano, às vezes ele se destaca, né, no seu clube, na sua escola. Aí ele acaba sendo convidado novamente, caso ele queira fazer parte. Então a gente fala, a seletiva é uma das oportunidades, mas ela não é a única para fazer parte da nossa equipe. Legal. E quando vão fazer essa seletiva? É lógico que os professores que estarão lá têm aquele olho clínico. O que principalmente ele avalia no atleta? Sim, é que depende, o nível técnico, né, de critérios, ele depende muito da categoria do ano que o atleta já se encontra. Né? Então, algumas categorias, como a categoria aqui que a Isa estava, né, 2007, 2008, são anos assim que a gente já espera um domínio, né, dos fundamentos, né, de uma qualidade melhor, que tenha um entendimento tático sobre o jogo, né? Tenha uma estatura já adequada, né, para as posições que ele pretende ser ali selecionado, né? E para a iniciação, não. Para a iniciação, né, já é diferente. Então, às vezes, né, ainda o atleta está em desenvolvimento. Então, a gente olha ali o compromisso, né, a vontade de querer aprender, de evoluir, né, muitas vezes mais do que a própria questão técnica, que ainda ela está em desenvolvimento. Legal. Então, vamos repetir aqui, Fran, dias 14 e 15. Não, é 15 e 16. 15 e 16 sexta de e dezembro, sábado. né, agora no próximo fim de semana. Isso. Feminino, então, vai ser a seletiva no Colégio Auxiliadora. No Colégio Auxiliadora, e o masculino no Ciro Nardi. No Centro Esportivo Ciro Nardi. Você que tem vontade aí, você que quer participar aí da Associação de Vôlei, ou Vôlei Clube de Cascavel, né? Pode chegar, vai lá no Instagram da associação e veja lá as informações, participe e com certeza você terá um futuro legal. E os atletas selecionados, eles farão parte das equipes, não é? Sim, sim. Como que, quer dizer, ele já vai lá mesmo para ser selecionado porque ele quer participar de uma equipe, né? Sim, participarão claro das equipes oficiais ou, de repente, mais de escolinhas mesmo? Depende, né? Na verdade, assim, como nós estamos representando, né, a federação em todas as categorias, né, a gente considera todas as competições já são consideradas como oficiais. Claro que a gente, às vezes, né, participa de competições, assim, regionais, amistosos, e quando a gente percebe, às vezes, que tem um atleta, por exemplo, ele não está pronto para aquela categoria, mas ele tem um potencial de aprendizagem, a gente traz igual ele para o grupo, né? A gente oportuniza aquele aprendizado, aquela evolução e aguarda, né? Porque, infelizmente, né, eu falo assim, nós técnicos, qualquer professor, a gente não tem, né, uma bola de cristal. E não tem lugar para todo mundo. Não tem lugar para todo mundo e, assim, não tem como adivinhar como que o atleta vai estar daqui 2, 3 meses, né? Então, a gente percebe características ali favoráveis, né? Coloca no grupo. Normalmente os grupos, eles têm ali 16, 18 até atletas. Desses 16, 18, nas competições a gente vai viajando com 12, com 14. Então, nem todas as competições a gente consegue levar todos que a gente gostaria por causa desse processo mesmo de treinamento e de evolução dos atletas. Legal, vamos falar agora do ano que vem, na temporada de 2024, já que essa praticamente terminou, não Fran? Que temos aí para início de temporada em 2024? Então, em janeiro também, né, no naipe masculino, no masculino a gente inicia já os treinamentos visando a participação dos 3 atletas, né, que foram convocados para a seleção paranaense, né? Os 3 atletas foram o Vinícius, né, central, o José Lazarim, oposto, e o Paulo Krupinski como líbero, né? O José, ele já foi, ele teve um destaque bom, assim, nas competições, então ele já foi até selecionado já para a segunda etapa direto. Legal. E os outros 2 atletas, que é o Paulo e o Vinícius, eles vão participar, assim como a Isa, nessa primeira atividade entre janeiro e fevereiro. Aí depois, né, nós esperamos ali entre fevereiro e março, a Federação Paranaense faz a reunião, né, apresenta o calendário, né, técnico, se decide então ali as datas, as competições,
E aí sim a gente consegue fazer um planejamento né, mais adequado de acordo com as datas que a gente tem conhecimento. Legal. E Cascavel já bateu na trave esse ano em algumas modalidades, né? Por pouco não faturou um pódio, aí conquistou um título, e para o ano que vem a expectativa é melhorar um pouquinho mais, subir mais o degrau, Fran? Sim, a gente sempre espera, né, o primeiro lugar, né? Mas é claro que a gente sempre fala assim, a gente não pode desmerecer, né, o nosso trabalho, o trabalho dos atletas, quando a gente perde uma final ou quando a gente não consegue uma medalha, né? Então, assim, por exemplo, a gente foi agora, né, para os Jogos da Juventude, né, com o masculino, e ficamos em 4º lugar. Mas se quem assistiu o jogo, quem estava lá, quem presenciou, viu que a gente perdeu a semifinal para Maringá, de 15-12, no 5º set, então foi um jogo de quase 3 horas de jogo. Aí a gente foi para disputar contra a Nova Esperança, né, a medalha de bronze, e perdemos de 15-13, né, a disputa também em 5 sets. São os detalhes, e o resultado às vezes não diz o que foi o jogo, né? Geralmente no vôlei é assim. Sim, né? E daí assim, sempre entra, às vezes tem aquela questão, né, que a gente fala assim, é um errinho da arbitragem, né, acontece com todo mundo, claro que a gente nunca quer depender disso. Mas tem situações, né, às vezes esse bater na trave aconteceu, né? Agora a gente teve o Sub-17, né, aqui em Cascavel, mas a gente sabia, né, a equipe do Círculo Militar nessa categoria, ela é muito forte, né, tanto que eles nessa seleção, por exemplo, né, nas convocações, eles são um dos clubes que mais acabam tendo atletas chamados, então a gente sabia que seria, assim, uma final muito difícil. Né? E pela qualidade do adversário. Isso, mas chegar numa final contra uma equipe da qualidade do Círculo tem que ser bater palma, enaltecido. Tem que ser enaltecido, claro. Porque assim, os atletas, né, a gente não conseguiu vencer o jogo, né, como claro que a gente gostaria, mas né, ficar com essa colocação, né, numa Série A, né, numa Divisão A, com tantas equipes e o nível, né, que as competições elas vêm apresentando entre os atletas, foi bem satisfatório. Legal. Vamos chamar aqui a Isa. Cuidado, Isa, com o fiozinho aí, mais uma vez. Aí, vem aqui, só para a gente encerrar aqui o nosso podcast hoje com a Isa, né, Isa? Chega aqui no meio, Isa, aí. Mais alguma coisa que queira falar, Isa, sobre essa tua convocação, treinar e ficar com a vaga? Não, só queria agradecer aos técnicos, toda a comissão técnica que me ajudou, principalmente a Fran, o Ivan e o Juca, que me levaram para São José, e eu consegui jogar por São José também. E o trabalho da minha família, por se dedicar sempre, me ajudar quando é necessário. E o apoio familiar é bastante importante, né? Muito. E você tem todo o apoio da família, Tenho, com certeza. bastante. Porque quem trouxe aqui, você foi a mamãe. Foi. Legal, e ela sempre está junto com você? Sempre a mãe, o pai, os avós também acompanham. Legal, a família inteira. Família inteira. Legal. E eu torço para que você um dia esteja lá no alto do pódio também, na seleção principal do Brasil. Obrigada. Tá? Espero que você vá bem nessa seletiva lá em Maringá, não é? E que você passe todas as fases. Verdade. Fran, mais alguma coisa que você queira complementar aí? Agradecer aqui, né, pela oportunidade, né, de estar novamente, né, falando um pouquinho do nosso trabalho, né, agradecer a todos aí os pais, os nossos patrocinadores durante o ano, né, o apoio sempre aqui da Secretaria, do Estado, da Fundação, né, a gente sempre tenta agradecer o máximo que a gente pode a todos, né, porque os resultados que a gente consegue é literalmente, né, num trabalho coletivo. Além do voleibol, né, dentro de quadra, fora de quadra, é um trabalho coletivo para que tudo dê certo. Legal. Fran, obrigado pela gentileza de atender mais uma vez o nosso convite, a trazer a Isabela aqui para falar um pouquinho sobre essa convocação, e a gente torce para que dê tudo certo, também torce para que dê tudo certo na seletiva e também para o nosso vôlei no ano que vem, e com certeza estarão mais vezes aqui no podcast falando das vitórias do nosso vôlei. Tchauzinho lá para todo mundo, obrigado. Daqui a pouco a gente volta aí com mais podcast de Olho no Esporte. Muito bem, nós voltamos aí com o podcast de Olho no Esporte, sempre em nome do Grupo Pra Frente Brasil, rede de postos e transportadora. E nós temos mais uma camisa do Cascavel para sorteio, hein? Você vai lá no nosso Instagram, @pretonobranco, segue as instruções, marca, curte, compartilha, comenta e você está concorrendo a mais uma camisa do FC Cascavel, que está formando uma equipe
muito boa para a temporada 2024. Foi a primeira equipe a começar aí os treinamentos, já sai na frente das outras, né, que disputarão aí o Paranaense. E o Cascavel, além do Paranaense, tem a Copa do Brasil e a Série D, que a gente torce para que suba para a Série C e daqui 2 anos, quem sabe lá, uma Série B e até uma Série A, como falou o nosso presidente Valdinei Silva. Nós vamos agora falar de Fórmula Truck. Aos 83 anos, o piloto cascavelense Pedro Mufato mostrou que é bom de braço mesmo, venceu a corrida, a prova de ontem lá no Autódromo Zilmar Belkis, a primeira prova, e ficou com o título inédito de campeão da Fórmula Truck. É o piloto mais idoso da história do automobilismo brasileiro a conquistar um título da Fórmula Truck. Confira aí os melhores momentos. Foi um dia histórico para o automobilismo de Cascavel. Pedro Mufato, aos 83 anos, sagrou-se campeão da Fórmula Truck com uma atuação memorável e sob chuva intensa. O piloto dominou as 2 corridas da 9ª e última etapa da temporada. Mufato partiu da pole position, não deu chances aos adversários, abrindo vantagem significativa já nas primeiras voltas. O seu principal rival, Rogério Agostini, enfrentou contratempos, incluindo uma penalidade por excesso de velocidade, diminuindo então as chances da disputa pelo título. Na segunda corrida, com a pista ainda mais escorregadia, Pedro Mufato mostrou habilidade e controle ao escapar de incidente no bacião, mantendo a liderança e cruzando a linha de chegada em primeiro lugar, para a alegria dos torcedores que compareceram ao Autódromo Zilmar Belkis e para a alegria de todos os cascavelenses. Pedro Mufato faz história no automobilismo brasileiro. Muito bem, e nós vamos ficando por aqui com o podcast de Olho no Esporte desta segunda-feira, agradecendo aí você que acompanhou as nossas entrevistas aí, a Fórmula Truck, a festa das meninas do Stein, tricampeão paranaense. Parabéns a vocês e continua aí curtindo, compartilhando e comentando. E olha, mete o dedo lá no Instagram, @pretonobranco, e concorra a essa camisa do UFC Cascavel, sorteio na próxima segunda-feira aqui no podcast de Olho no Esporte, que se despede deixando para você o desejo de uma ótima semana. Até segunda-feira que vem. Tchau, tchau.